Muito bem, façamos esta questão que envolve concordância. Observa comigo, as regras de concordância estão plenamente respeitadas em... Vamos avaliar letra a letra. Começa assim, ó. Letra A, o crescimento, sublinhei crescimento, indiscriminado que se observa, olha, o crescimento o qual se observa. Lembra, é muito importante lembrar que muitas vezes o sujeito é representado pelo pronome relativo que, né? O que será um pronome relativo? Quando for substituído por o qual. Então aqui, ó, esse sujeito é representado pelo que? É o que é pronome relativo, porque eu poderia trocá-lo por o qual. O qual. Então, o crescimento indiscriminado que se observa, o qual se observa, né? Na cidade de São Paulo, fazem... Não, aí não deu, né? Porque o crescimento faz. O qual se observa, faz. Crescimento faz. Então, errada a concordância aqui, ó. Fazem não. Faz com que alguns de seus bairros sejam, alguns sejam, daí tudo bem, modificados em poucos anos, mas errada a concordância ali da letra A. Depois vamos à letra B. Devem ser as múltiplas ofertas de lazer e cultura a atração que São Paulo exerce sobre alguns turistas. Devem ser. Vou dar uma dica aqui, ó. Quando o verbo vier acompanhado do ser, a pergunta para localizar o sujeito é que se mais verbo. Que se mais verbo. Esta é a pergunta para localizar o sujeito. Que se mais verbo. Então, devem ser as múltiplas ofertas de lazer e cultura a atração. Se eu perguntar que se deve, a resposta é a atração. Então, é a atração, portanto, é deve-se, singular. Deve-se a atração, tudo bem? Deve-se às múltiplas ofertas de lazer e cultura a atração que São Paulo exerce sobre alguns turistas, singular. Depois, letra C. Apesar de a cidade de São Paulo exibir belas alamedas arborizadas, deveriam haver mais áreas. Olha aqui, ó, deveriam haver. Sublinhei o haver duplamente e aqui deveriam haver. Isso aqui é o que o português chama de locução verbal. E daí, professor? E é o seguinte, numa locução verbal, eu tenho um verbo, o qual é chamado de verbo principal. O verbo principal, obviamente, é aquele verbo que manda na locução. E o principal, na língua portuguesa, é muito simples. É sempre, necessariamente, sempre o último verbo. Então, eu tenho uma locução verbal em que o verbo principal é o verbo haver. Nós temos aquele caso do verbo haver impessoal, aquele verbo haver que não tem sujeito, aquele verbo haver que fica no singular. O verbo haver não terá sujeito, ficando no singular, quando estiver no sentido de existir. Observa que eu poderia falar, deveriam existir mais áreas. E aí? Quando esse verbo haver for impessoal em uma locução verbal, que é o caso, eu tenho de saber que ele vai passar a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. E o que significa, professor, passar sua impessoalidade para o verbo auxiliar? Significa dizer que o verbo auxiliar vai ter de ficar no singular. Então, o haver passa a impessoalidade para auxiliar e o certo é deveria haver mais áreas e não deveriam. Portanto, errada a letra C de Canadá. Depois, nós temos a Dinamarca. Olha comigo, o ruído dos carros que entram. A lógica aqui, olha bem, o ruído dos carros que entram pelas janelas. Não são os carros que entram pela janela, o ruído. Então, aqui a lógica é o ruído, o qual entra. Errada a concordância ali. Então, o ruído dos carros, o qual entra. Quem entra pela janela é o ruído, né? Representado pelo pronome relativo que, o qual entra
pelas janelas dos apartamentos perturbam. Outro erro. Quem perturba é o ruído. Então não é perturbam, é perturbar boa parte dos paulistanos. Errada, Dinamarca. E depois, na Equador, está assim. Na maioria dos bairros de São Paulo, encontram-se referências. Bom, qual é o nosso acordo? Que é anterior aqui, deixa eu um pouquinho, volta e volta mais um pouco. Quando aparecer o se junto ao verbo, a pergunta que eu faço para localizar o sujeito é que se mais verbo. Esta é a pergunta. Então vamos fazer tal pergunta para localizar o sujeito. Daí, ó. Encontram-se referências culinárias. Que se encontra? Que se encontra? Referências culinárias. Está aqui. Então é o sujeito. Então é plural. Encontram-se. Correta? Perfeita a concordância. Então, encontros e referências culinárias provenientes de diversas partes do planeta. Concordância perfeita. Por isso, a nossa resposta é letra E de Equador, nesta questão de concordância que temos aqui.